A informação de que o Supremo Tribunal Federal vai voltar a analisar a revogação de um decreto que permite a demissão sem justa causa levantou dúvidas sobre uma possível proibição desse tipo de desligamento. Quem vai ajudar a esclarecer esse debate para a gente é o Carlos Eduardo Ambiel, professor de Direito do Trabalho na FAP e na USP. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Para começar, o que está sendo de fato, ou o que voltará a ser de fato debatido no Supremo Tribunal Federal, já que a ministra Rosa Weber promete pautar isso para as próximas sessões? Boa noite a todos. Primeiro é um prazer falar com vocês. É importante esclarecer que o que está sendo discutido no STF, na verdade, é a legalidade ou não do ato praticado em 1997 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que denunciou a anterior ratificação que o Brasil fez da Convenção 58 da OIT. Então, agora o STF vai analisar se aquela forma de denúncia que foi feita pelo presidente sem ouvir o Congresso Nacional é válida ou inválida. Por enquanto, está prevalecendo o voto da maioria pela irregularidade da denúncia. E se assim for concluído o julgamento, significa que o ato de ratificação feito em 1996 volta a ter efeito e o Brasil se vinculará às disposições dessa Convenção 58 da Organização Internacional do Trabalho. Eduardo, meu boa noite agora para você. E o STF tem esse poder de proibir a demissão sem justa causa? Não é isso que está acontecendo. O que o STF vai decidir se aquele ato de denúncia foi válido ou não. Se o entendimento for que ele foi irregular, porque ele deveria ouvir o Congresso Nacional, quando o presidente decidiu pela denúncia da convenção, a convenção volta a ter efeito. E o que significa isso? Significa que o Brasil, para atender às disposições da convenção, precisa ter na sua lei interna normas que protejam o empregado contra uma dispensa que a convenção chama de sem motivo, ou seja, aquela que não tem motivação disciplinar ou não tem alguma motivação econômica, tecnológica ou estrutural. Acontece que o Brasil, há muitas décadas, desde os anos 60, já adota um sistema de proteção contra a rescisão de contrato, seja com regras prevendo estabilidade no emprego, por exemplo, mulheres gestantes, empregados com acidente de trabalho, membros da CIPA e dirigentes sindicais, só para exemplificar. Esses empregados não podem ser dispensados, eles têm garantia de emprego. Os demais, se forem dispensados, têm direito a uma indenização. Além disso, o Brasil tem previsão de aviso prévio, seguro-desemprego, indenização de férias, 13º na rescisão. Ou seja, o Brasil já tem uma grande norma protetora que proíbe o empregador de dispensar o empregado sem nenhuma compensação. Então, no meu entendimento, o Brasil já adota quase todos os dispositivos dessa Convenção 58. Não haveria uma mudança tão grande. Ainda assim, caso essa convenção volte a ter efeitos no Brasil, será necessário, para que mude alguma coisa, que haja uma norma regulamentadora, uma lei complementar, justamente para atender uma disposição constitucional, lá da Constituição de 88, que determina que, para regular a dispensa arbitrária ou sem justa causa no Brasil, será necessário uma lei complementar, que o nosso país espera há 35 anos, sem que o Congresso Nacional tenha ainda produzido essa norma. Então, talvez essa situação, se ocorrer, vai estimular que o Congresso finalmente regulamente, mas ao contrário do que tem aparecido em algumas notícias, não parece que a decisão do STF trará grande mudança nesse cenário da relação de trabalho no Brasil, pelo menos por enquanto. Professor, como você bem explicou, há normas e as regras para uma demissão sem justa causa. O que faltaria, então, seria justamente o empregador dar o motivo pelo que estaria dispensando o profissional, ou seja, o Congresso teria que se posicionar sobre isso. Ou seja, olha, você está sendo demitido porque a gente está em uma fase de crise, é isso mais ou menos? O que faltaria para seguir a norma lá da década de 90 que foi ignorada? Na prática, o que faltaria talvez fosse regulamentar melhor os casos de dispensa coletiva, quando vários empregados são dispensados e o Brasil não tem uma regra muito clara quanto a isso. Nos demais casos, nós já temos uma proteção. E eu ouso dizer o seguinte, a nossa norma protecionista no Brasil é melhor do que a própria sugestão da Convenção 58. Só para vocês terem uma ideia, nos termos da Convenção, se considera uma dispensa
justificada aquela que tenha motivo, por exemplo, em questão tecnológica ou questão econômica. No Brasil hoje, se uma empresa estiver em recuperação judicial ou houver uma mudança de tecnologia que justifique a troca de alguns postos de trabalho por uma máquina, esses trabalhadores terão direito a uma indenização. Então, pela lógica da Convenção da OIT, o Brasil poderia, sem desrespeitar a Convenção, criar, por exemplo, um sistema em que o empregado dispensado, quando a empresa está em dificuldade econômica, poderia ter uma indenização menor ou sequer ter uma indenização. Mas o Brasil tem uma norma melhor que essa. Todo mundo que é dispensado no Brasil, exceto aqueles que cometam falta grave, uma conduta pessoal e disciplinar, recebem pelo menos uma indenização. Se a convenção for ratificada e o legislador mudar a norma interna por meio de uma lei complementar, o que ainda demoraria algum tempo, talvez a gente poderia, inclusive, prever multas diferentes, valores diferentes de indenização para empresas que têm problemas econômicos, mudanças tecnológicas e dando uma indenização maior para aquela dispensa que não tiver causa nenhuma. Então, esta é a ideia da convenção. Mas o Brasil está muito longe de desrespeitar. O Brasil tem normas que se aproximam muito do que a convenção diz e, em alguns pontos, é até mais protetor do que a própria recomendação da OIT. Eduardo, é uma discussão que vem a calhar agora, porque ontem mesmo nós falávamos aqui sobre o caso da Americanas, né, que está em processo de recuperação judicial, e das centenas de funcionários que estão preocupados aí com o futuro deles, né? O que vai acontecer com todos esses funcionários a partir de agora? Exato, então esse é um bom exemplo. Se ocorrer por conta dessa crise uma demissão em massa, qual é a regra no Brasil que prevalece? Em tese, a gente teria que fazer uma negociação com o sindicato para minimizar os efeitos. Mas o Brasil não tem regra clara. O que é uma dispensa coletiva? Quantos empregados precisam? Qual é o percentual da empresa? Então, isso poderia ser melhor regulamentado. Por outro lado, no caso de uma empresa que está em crise econômica, independente do motivo, tá? Se houve alguma má gestão, isso é um outro problema. Mas a empresa em dificuldade econômica, que precisa dispensar empregados para sobreviver, para não falir, ela tem que pagar a mesma indenização com o mesmo valor, que é os 40% do fundo de garantia, de uma dispensa de uma empresa que não está em dificuldade econômica. Então, a proteção que se dá é a mesma, quando, na verdade, poder-se-ia estabelecer uma regra em que, para aqueles casos em que há motivo tecnológico, econômico ou estrutural, o custo dessa dispensa, a proteção seria diminuída, porque haveria um motivo para o término do contrato. É isso que a Convenção sugere para os países membros da OIT que ratificam a Convenção. É isso que o Brasil poderá fazer caso a Convenção volte a ter efeitos. Mas isso, eu volto a insistir, será necessário uma produção de uma norma interna. A Convenção ela não é auto-aplicável, ela é uma norma programática, ela propõe o que seja feito no Brasil. E nós temos a nossa Constituição, normas sobre esse tema devem ser feitas sob a forma de lei complementar, que o Brasil espera há apenas 35 anos. Tá certo. Professor, obrigado pela participação e pelas explicações sobre o tema. Um forte abraço e até uma próxima. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Obrigada.